E aí, pessoal, tudo bem? Agora, verso 16. Kim karma kima karmeti kavayopyatra mohita tate karma pravakshami yajñatva mokshase shubhat. Esse verso é bem importante. Lá no capítulo 3, no verso 27, a gente entrou num assunto que é o fundamento do conhecimento védico. Independente de tradição, qualquer que seja a tradição, existe uma coisa que é comum a todas elas e que é comum a todos os textos de conhecimento, que é o que eu falei lá no capítulo 3, verso 27, eu vou repetir aqui um pouquinho, que a gente não é o corpo, isso é fácil de entender, a gente não é a mente, também é fácil de entender, o intelecto também é fácil de entender, mas entender que nós somos aquele que é Atman, naquele que é Brahman, aquele que é imortal, aquele que é imutável. Isso é até fácil de entender, pode até entender, mas entender o eu como o não agente das ações, como aquele que é meramente uma presença que permite que seja feito, mas em si nada faz, é um pouco mais difícil. E daí vem o entendimento, a percepção de que não basta entender conceitos, que não basta entender conceito de A, conceito de B, conceito de C. Que não basta também eu entender como é que esses conceitos se vinculam e constroem o conhecimento. Não basta conceito isolado e não basta o conceito concatenado. Todos esses conceitos, todo esse entendimento, ele deve ser levado para a meditação. E a meditação ela vai ocorrer tanto no âmbito das ações do dia a dia, quanto no momento em que eu me retiro para unicamente fazer a meditação. Aí, sim, com a orientação adequada sobre a prática meditativa, aquilo que é entendimento passa a ser reconhecimento. Então não adianta você estar lendo 20 Upanishads, 30 vezes a Bhagavad Gita, aprender sânscrito, se você não se dá um tempo para poder digerir, você não perceber aquilo que está sendo falado. Quem entender, qualquer um entende. Porque está falando em português, está falando num tom que você entenda, está sendo construída frases com conexão, com lógica. Então, assim, é compreensível. Mas a questão do reconhecimento vai exigir da pessoa uma reflexão e uma contemplação. Então, essa questão, eu conversei com algumas pessoas que já estudam há muito tempo, antes até de mim, e muitas delas ainda tinham dificuldade de entender ou simplesmente não entendiam que aquele que é Atman, aquele que é a alma, não faz nada. E eles estavam ainda, ou estão, não sei, atribuindo qualidades da matéria, de Prakriti, ao Atman, que é totalmente isento delas. Esse é o cerne da ignorância, esse é o núcleo da ignorância, a não compreensão, a não distinção entre o eu e o não eu. Atribuir ao eu, atribuir à natureza essencial do Atman qualidades como ação, vinculadas a esse mundo aqui, relacionadas a esse mundo, atribuir ação, pensamento, desejo material, isso não ocorre, isso não cabe dentro do ensinamento de Vedanta. Então é por isso que, apesar de 20 anos estudando, muitas pessoas 20 anos estudando, 30 anos estudando, essa ficha não cai. Essa ficha não cai. Por isso que Krishna fala esse verso aqui que eu vou ler agora. Kim karma. Kim akarma iti.
Esse iti aqui está como eti, né? É porque a, mas i fica e, então karmeti. Mas se você separar, é karma iti. E o iti no final, ele significa aspas. Ou seja, Krishna está citando a fala de uma outra pessoa. E o que essa outra pessoa está falando? Kim karma. O que é ação? E depois ela continua perguntando, Kim akarma. O que é a inação? Kim karma, kima karmeti. O que é ação e o que é inação? Aí ele fala, Kim karma, kima karmeti, kavayopyatra mohita. Que api, atra, aqui, desse assunto, api, até mesmo kavaya, as pessoas inteligentes, elas estão o quê? Mohita, elas estão iludidas. Porque esse é o cerne do problema. É o discernimento entre eu e não eu. Nitya, anitya, vastu, viveka. O discernimento entre as substâncias que são eternas e temporárias. Entre a substância eterna e temporária. Quando a pessoa ela se descreve, a sua ideia de eu, ela vai se descrever, ainda que você fale, o que é a alma, o que é o Atman, qual é o significado mais profundo de eu, quais são as suas características. Aí ele vai falar que a alma sofre, ele vai falar que a alma deseja um objeto, ele vai falar que a alma sente inveja. Nossa, olha, isso é totalmente contrário, isso é totalmente a contramão de Vedanta, de todos os textos védicos, sejam eles quais forem. Isso nunca existiu, isso não é possível dentro do entendimento, e nem é possível nem mesmo dentro da lógica. Porque você diz lá que o Atman, que é eterno e imutável, de repente ele muda, qual é o sentido disso? Não existe. Então, um dos sentidos da mutabilidade nesse mundo é a ação. Como é que o Atman vai fazer uma ação, vai ser o executor de alguma coisa? Isso é ignorância, é chamado de avidya, e é o que te leva ao aprisionamento no mundo. Porque existe a ideia, permanece a ideia de agente, o agente das ações. Enquanto existe o agente das ações, existe aonde pendurar o karma, o punya e papa. Existe ali uma ideia de ego falso, uma ideia de ego relativo, que assume a identidade de eu eterno. Então você vive uma ideia de que é o corpo, de que é a mente, de que é o intelecto. E ainda que você diga, eu sei que eu não sou o corpo, mas as suas ações vão denunciar o contrário. Aí você, eu sei que eu não sou a mente, mas frequentemente você vai atrás daquilo que a mente estipula como bom. E frequentemente você foge daquilo que a mente estipula como ruim. Então, por mais que você diga conceitualmente, intelectualmente, que não é o corpo, o seu campo emocional, suas tendências e seu comportamento, eles vão dizer o contrário. Então, quando Krishna coloca esse verso aqui, é justamente a dificuldade que as pessoas têm de entender aquilo que é o ponto central, fundamental do conhecimento de Vedanta. Tudo bem, o Atman é eterno, Satchidananda, ele é eterno, ele tem consciência, ele é bem-aventurado, ele não sofre a dualidade, mas você frequentemente está atribuindo ao Atman uma característica que ele não tem, que é autor, agente, não existe. E por isso Krishna diz, até mesmo as pessoas são inteligentes, os kavis, as pessoas são eruditas, né? As pessoas são inteligentes, pensadores, os filósofos, até mesmo kavaya, nominativo plural, né? Mohita, eles estão iludidos. Quanto ao quê? Quanto à ação. E eles ficam se perguntando o que é ação, o que é inação. Aí, ele fala para Arjuna. Arjuna parecia ainda estar confuso quanto ao quê? O que é ação, o que é inação. Quem faz e aquele que não faz. Aí Krishna diz,
tate karma pravakshami. Então, pravakshami, eu ensinarei a você. A você o quê? Tat karma, o que é ação. E aí, yajñatva, conhecendo isso, aí ele diz, mokshase ashubhats, você libertar-te-ás, né, futuro, você se libertará daquilo que é ashubhats, daquilo que é ashubha. Ashubhats é aquilo que é o desagradável, aquilo que te prende, aquilo que faz você sofrer, aquilo que é empecilho, que é obstáculo na sua vida. Ou seja, o que é o obstáculo maior na vida de uma pessoa? É a ignorância. É a ilusão sobre a sua própria identidade. Esse é o maior obstáculo, é aquilo que vai ser o maior agente causador, na verdade, o único agente causador de sofrimento e aprisionamento nesse mundo. É a não compreensão sobre a minha própria identidade. Então, Krishna diz, eu vou te explicar a ação. E conhecendo isso, você vai se livrar daquilo que é o inauspicioso, aquilo que é a ignorância. Por que Krishna vai explicar a ação? Porque existem diversas maneiras de você explicar sobre a natureza do átomo, da natureza essencial do indivíduo. Você pode explicar a partir do tempo, pode explicar na sua relação com o Ishvara, você pode explicar na sua relação com os movimentos. E aqui é que entra. Ele fala, eu vou explicar a ação. Entendendo a ação, você vai entender aquele que não faz a ação. Aquele que não faz a ação é a sua natureza essencial. Então, tate karma pravakshami yajñatva mokshase shubhats. Explicarei para você o que é a ação, e entendendo isso, você se libertará da ignorância daquilo que é o inauspicioso.